programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite, seja bem-vindo ao seu programa Destaque Imobiliário, sua revista eletrônica do cenário imobiliário do estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, minha querida Pau dos Ferros, Mossoró, Grande Natal e a belíssima cidade de Natal. Estamos ao vivo, debatendo sobre assuntos do nosso mercado imobiliário. Quero agradecer imensamente a sua audiência, desejar aí que você tenha um finalzinho de terça-feira maravilhosa. Eu tenho uma grata satisfação de receber agora um amigo, viu? Conheci há pouco tempo, mas nós já conversamos de uma forma de se tornarmos amigos, até porque eu respeito e admiro aqueles profissionais que fazem e fazem diferente, né? E Adailto Gomes é corretor de imóveis, natural de Juazeiro do Norte, cearense, mas naturalizado norte rio-grandense, potiguar. Ele também se formou em Direito, pai de 3 filhos e hoje, como profissão principal, despachante imobiliário. Você deve estar pensando, o que é despachante imobiliário? Você vai descobrir tamanha relevância há nessa função, há nessa profissão de despachante imobiliário. Eu acolho com todo carinho. Adailto, seja muito bem-vindo ao Destaque Imobiliário. Muito obrigado, uma boa noite para você e para os seus telespectadores. Que Deus possa continuar ajudando a você a divulgar essa matéria. Você que já formou aí mais de 800 corretores de imóveis despachantes em todo o Brasil, desde 2000, Adailto? 2003, por aí. Já foi faz que a um gente tempinho, começou, né? Faz um tempinho. E essa profissão é boa, é fácil? Não. Eu acho que toda profissão é difícil, né? Mas ela se torna fácil quando você trabalha ou executa com prazer, com satisfação. Então ela se torna mais fácil, né? Seja honesto na profissão que for, trabalhe com dedicação, com cuidado e tudo irá bem. E o que engloba esse serviço de despachante? Porque tem vários tipos de despachantes, né? Despachante de automóvel, despachante de coisas da marinha. Aduaneiros, né? Que chama, né? E tem o despachante imobiliário. O despachante imobiliário, o que é? É um agente que tramita documentos imobiliários. Só. Então, e esse agente... Só? Porque são muitos documentos imobiliários, né? Só para você que faz isso há 15 anos, só. Quando a gente começar a falar nos termos aqui, o pessoal vai desligar a TV, lá o DEMI, o ITBI, imposto causa-morte, blá, 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 blá. Mas é assim, é muito importante e relevante a figura do despachante de imóveis. E a sua figura se faz necessária em duas ocasiões, ou em 2 momentos, em 2 oportunidades. A primeira delas é na transferência de um imóvel. O que é isso? Transferir o imóvel de uma pessoa que está vendendo para o novo comprador. E um segundo momento é necessário a presença do despachante, porque ele vai, o imóvel, na hora que o imóvel muda de características, então se faz necessária a presença desse profissional. Então são esses 2 momentos. Que a gente chama de averbar, por exemplo, uma construção, uma reforma, né? Mudou a característica do imóvel, precisa constar no documento, teoricamente, que a maioria das pessoas não fazem isso, mas na hora de vender... O que é isso? Se você compra um imóvel, como é que muda a característica do imóvel? Você compra um terreno, por exemplo. Terreno, não tem nada, é o terreno. E a escritura está lá dizendo que é um terreno. Mas na hora que você faz uma construção em cima, já mudou a característica do terreno, do imóvel. Mas se você compra um imóvel, uma casa, vamos, por exemplo, que tem 3 quartos, uma suíte e tal, não tem garagem, e você põe uma garagem, faz mais uma suíte, então você já mudou, já modificou a característica daquele imóvel.
Então, o que é necessário fazer para que aquele imóvel legalmente fique direito, vamos usar esse termo? O despachante vai fazer o quê? Então, ele vai tramitar a documentação de maneira que fique averbado aquela diferença, aquela nova característica que vai incorporar ali, à margem da matrícula. Aí tá tudo que bem. é o CPF do imóvel, né? Exatamente. Quando a gente fala de matrícula, é porque cada cartório de registro tem o seu imóvel, teoricamente tem a sua matrícula, né? Para facilitar, eu gosto mais as palavras mais simples. Até porque a gente está lidando com o público geral aí. Então, é o seguinte, uma pessoa quando nasce, então tem o registro de nascimento. O imóvel nasce com a matrícula. Matrícula, boa. Pronto. Então, a matrícula do imóvel é o nascimento, é a certidão de nascimento do imóvel. E é importante até, às vezes você nem tem essa matrícula ou pensa que não tem, mas existe um imóvel que tem origem a esse imóvel seu que tem a matrícula. Exatamente. Que é a matrícula mãe, vamos supor, né? Exatamente. A matrícula mãe. Agora uma pergunta, eu quero problematizar muito a sua vinda aqui, mas eu vou começar no início, comercialmente falando. É vantagem contratar um despachante? Sai mais barato? Qual é o ganho? Além do tempo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem um profissional que faz assessoria, não tem preço. Se esse profissional é honesto, se esse profissional é digno, então nada é caro, porque você vai ter segurança naquilo ali. Vamos pegar no caso de um corretor para comprar, você vai comprar um imóvel, procura a figura do corretor para você ter segurança. Você vai transferir o imóvel, vai fazer uma averbação do imóvel, procura a figura do despachante para você ter segurança de que aquela documentação vai ser tramitada direitinho, vai ser levada a cartório, vai ser registrado, tudo direitinho para que você tenha a legalização do direito ali naquele documento. Então, eu ouvi falar que você é muito bom em resolver problemas, né? Não, seu nome é... Se aparecer problema, você levanta o dedo e diz, pode me chamar. Quais são os grandes problemas na regularização de imóvel? Por exemplo, cordeamento. É um problema que existe em Natal? É uma coisa fácil? É complexo? O problema de cordeamento, para mim... Vamos explicar o que é cordeamento? É. Aqui é uma aula de regularização imobiliária, viu? E é interessante você saber, porque se você quer ter patrimônio, se você quer ter riqueza, tem que ter imóvel. Então, se você tem imóvel, você tem que ter cuidado com ele, né? Então, aqui é uma aula de cuidado do seu patrimônio. Depois da sua família, o seu maior patrimônio é o imóvel. O cordeamento, para ficar mais fácil, ele é o alinhamento dos imóveis. Quando é que deve ocorrer? Na hora que vai ser executada a planta de um loteamento. Que antigamente era muito solto e era na... Aí se faz o loteamento, se registra para poder oferecê-lo. E depois que as pessoas vão comprando, vão então construindo. Só que as pessoas deveriam obedecer o cordeamento, o alinhamento dos imóveis, para que não fique depois um lá para dentro, outro para fora, aquele negócio. Agora eu ouvi falar uma época, e gravei muito isso, que disse que no Brasil, se pegássemos todas as escrituras existentes, daríamos uma América Latina. Isso é verdade? Tem muita coisa bagunçada, uma coisa em cima da outra. Como é que está hoje esse cenário, hein? Olha, eu ouvi e acredito seja real. Foi feita uma pesquisa, não sei se pela prefeitura, há uns 2 ou 3 anos atrás. Falando a nível Natal, você, né? Nível Natal. Certo. Mas pode ser exemplo para nível Brasil. Que os imóveis deste município, nós temos aí uns 85% a 89% de imóveis irregulares. Irregulares. Para que sejam legalizados. Vamos usar esse termo. Não é? Então, quando é que um imóvel está irregular? Se você tem a escritura registrada, tudo direitinho, está ali. Se alguém morre, um dos proprietários, e não leva-se para inventário, já está irregular. Certo. Se você aumenta o imóvel ou diminui, já está irregular. Se não faz a devida averbação, já está irregular. Então,
todas essas características são típicas do imóvel irregular. Mas qual é o agravante em o imóvel estar irregular? Porque para regularizar a despesa. Despesa e não é pouco. A gente vai falar sobre isso também aqui. O problema, a primeira dificuldade no imóvel irregular é que ele não pode ser vendido, transacionado, envolvendo um agente financeiro, ou seja, um banco. Certo. É a primeira dificuldade que existe. Por quê? Muitas vezes não está averbado, está faltando uma coisa, outra. E a grande dificuldade nas transações imobiliárias é a bendita documentação, que aí fica empenhado, fica um negócio travado, as oportunidades passam. E no mínimo 6 meses aí, né? Aproximadamente. 3 a 6 meses para regularizar, né? Dependendo do tipo de regularização, pode demorar 6 meses. Agora, vamos lá, para regularizar o imóvel. Qual é o passo a passo? Envolve muitos órgãos, né? É que existe vários tipos de regularização. Mas vamos pegar aqui uma coisa simples, uma transferência de titularidade. Certo. Vai exigir que a pessoa vá a alguns órgãos, cartório, prefeitura, cartório, a Receita Federal, que vai expedir a certidão, o Estado, que vai, a Secretaria Estadual de Tributação, que vai expedir também certidão, a própria prefeitura, que vai expedir certidão relativa ao IPTU, do imóvel, né? Não é? Do imóvel, o próprio cartório também expedir uma certidão, se a escritura for feita num outro cartório, para saber se não tem impedimentos. Que tipo de impedimento? Hipoteca, arresto, sequestro, essas coisas assim, né? Garantia de calção, né? Também hoje está sendo exigido, e eu acho muito bom, a certidão trabalhista, né, para saber se não tem impedimentos da venda do imóvel. Mas tem até a questão que, por exemplo, se você tiver um único imóvel, a justiça não pode tomar o seu imóvel. Mas né? aí é o bem de família. Bem de família. Aí né? já entra mais um pouquinho na área do direito em si, né? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando a prefeitura, por exemplo, avalia o imóvel de um valor que você não concorda, existem argumentos, embasamentos para você mudar essa avaliação? Eu digo o seguinte: aconteceu comigo, por exemplo, um imóvel foi avaliado em 240 mil ano passado, e esse ano ele foi 245 mil, esse ano foi avaliado em 251 mil. Houve um crescimento de avaliação em 6 mil reais no período de um ano. E eu não sei até onde essa avaliação ela é real dentro do cenário. Certo. Vamos pegar um caso concreto que a gente tem, dentre outros. Foi vendido um imóvel e no contrato estava 200 mil. Certo. A prefeitura avaliou em 500 mil, apenas. 200 para 500, é uma disparidade. O meu cliente, e aí? Eu digo, e aí que nós vamos pedir para ser reavaliado? E pedimos a reavaliação. É um processo, né, administrativo para que a prefeitura reavalie o imóvel. Quando se vai reavaliar, a prefeitura geralmente manda um outro fiscal. Existe essa coerência. Então, esse outro fiscal foi e avaliou em 400 mil. 100 mil. O dobro. O primeiro, mais de 100%. E o segundo, em 100%. Aí ficou no melhor de dois. E o cliente foi e disse, e aí? Eu só paguei isso, está aqui no contrato. E então, o senhor paga e nós vamos para a justiça. Porque não pode ir para a justiça, para o juízo, sem... Mas aí o seu cliente teve uma grande oportunidade de comprar o imóvel a metade do preço de mercado. Porque se o contrato valer, vai ter muita gente que vai levar um contrato preço bem menor do que o que foi na real. Pois é, esse é o problema. Os fiscais olham isso aí também. Mas não era o caso. Não era o caso. Tanto que o juízo pediu... então foi para a justiça? Foi. E ganharam? Pagou o ITIV sobre o valor que a prefeitura disse. E então o juiz pediu para um fiscal do Estado avaliar. Então o fiscal avaliou e baixou 100 mil, 300 mil. E aí o cliente disse,
esse é o preço justo, eu concordo, eu pago esse preço, não tem problema. Poxa, tá aí, viu? Não é fácil não, viu? Não é Até fácil. porque nós não temos corpo técnico nos órgãos que façam avaliações com critérios. Mas esse que foi para o juízo é raro. Eu, em 20 anos, é esse, um só. E, geralmente, se conversa Agora, com o os fiscais... trabalho se a que gente dá para ir também- correr atrás do juiz é maior do que a diferença que você tem para pagar. Vamos supor, a diferença de R$1.000 só para ele ter entrado. Às vezes não compensa. Né? É porque essa pessoa ficou triste, sei lá, e queria e pronto, e foi resolvido assim. Mas os outros casos que eu tenho, geralmente a gente resolve com o fiscal da prefeitura. Não resolve ali. Se conversa, se vai lá e tudo, e então eles, dentro de uma coerência, reexaminam e está tudo ok. Perfeito, perfeito. Tá aqui do meu lado Adailton Gomes de Freitas. Eu vou até já iniciar um merchan bacana. Esse é o livro que ele já está na 2ª edição. Ganhei um com dedicatória, agradeço. E vai ser de grande valia para a minha vida profissional esse livrinho aqui, viu? Esse livrinho que tem nada mais, nada menos do que todo o cenário da jurisprudência, todos os passo a passo do despachante imobiliário na cidade do Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Vou no breve intervalo comercial, na volta tem muito mais para você, mais informações, tirando dúvidas e tudo de bom na área de despachante imobiliário na tela do seu destaque imobiliário. E aí, Adailton? Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui no Rio Grande do Norte já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você anda por aí vendo muita coisa errada no trânsito, não é mesmo? Gente que não obedece a faixa, que estaciona onde não deve, que corre demais. Precisamos de um trânsito mais seguro e com mais respeito. E mudar essa situação está em nossas mãos, em suas mãos. Uma campanha Detran RN, Governo do Estado. E se você está buscando notícias no Jornal Metropolitano, você encontra os principais destaques do Rio Grande do Norte. Podem se inscrever os candidatos que não foram pré-selecionados. A exoneração de cerca de 700 cargos comissionados da Casa. Vão atuar no combate ao mosquito Aedes aegypti. De segunda a sexta-feira, às 6h30, aqui na TV Metropolitana. Opa, estamos de volta. Esse é o livro que eu estou lendo nessa quinzena. O próximo livro será esse, viu? É o nosso amigo Adailton Gomes, livro sobre despachante imobiliário, tudo sobre o mercado para que você regularize terreno, imóvel, casa, apartamento, tudo é bem facinho, com endereço, indicação. Acho que isso aqui não precisa nem de curso não, viu? Um livro desse aqui você já está com um curso na mão, na verdade. Próximo bloco, teremos entrevista com Fábio Sammartini. O assunto é plano de negócio. Então, se você é empresário, se você é estudante de administração, se você é pequeno comerciante, não pode perder essa grande entrevista que eu gravei com Fábio Sammartini, um consultor e professor experiente na área. Vai trazer dicas extremamente importantes para que a sua empresa tenha uma saúde, tenha uma vida saudável. Mas aqui nos estúdios a gente continua com o nosso amigo Adailton, falando sobre imóveis. Quero saber quais os tipos de terrenos que nós temos disponíveis. Como é que a gente define terreno? Terreno foreiro, terreno de loteamento, terreno de partilha. Como é que são os termos, as nomenclaturas de terreno e tipos também de escrituras, né? Muita gente chega e diz, rapaz, eu tenho escritura, e é uma escritura particular. Qual a validade dessa escritura? Qualquer pessoa pode fazer, escritura pública sem registro também.
vamos começar falando sobre isso, esse próximo bloco, né? Esse bloco agora. E aí, os tipos de terreno, Adailton? Nós temos 2 tipos de terreno. O terreno próprio, e o terreno próprio é aquele que você só paga um tipo de imposto. A utilidade dele é plena. E o imóvel de foreiro é aquele que você paga pela ocupação. É seu, mas você paga pela ocupação. Um imposto chamado de laudêmio. E aqui em Natal nós temos uma característica, nós temos os 2, né? Nós temos terreno próprio e esses terrenos próprios estão mais dentro da 3ª zona e da 2ª zona e um pouquinho dentro da 1ª zona também, mas na 1ª zona nós temos mais terrenos foreiros e próprios. Agora aqui tem uma particularidade, que o terreno foreiro tanto é do município quanto da União, é? Não, só não. O terreno foreiro ele pode ser do município, tudo junto, do Estado, da União. O cara paga 3 órgãos. Da diocese ou paróquia e também ainda pode ser dos herdeiros da coroa. Nós temos 5. Aqui nós não temos, que eu saiba, no Estado do RN, foreiro da coroa. Aí nós temos mais em São Paulo, né? Aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho um conhecimento de que nós temos foro municipal, estadual, da União e da paróquia. Se não me falha a memória, Currais Novos é o berço onde temos mais terrenos foreiros da paróquia. Eu não lembro se aqui tem, mas parece que aqui em Natal tem alguma coisa, mas é muito pouco. E esse laudêmio é calculado de que forma, hein? E qual que é a área desse primeiro ofício? O laudêmio é 2,5% do valor do imóvel. E o ITIV é 3% do valor do imóvel avaliado pelo fiscal. Agora, uma pergunta. Essa semana eu tirei um laudêmio de um imóvel que vale 1 milhão em Areia Preta e ele veio no valor de R$190. Ele não foi calculado no valor do imóvel, foi acho que um percentual do terreno do imóvel. Que aí já é terreno da União. Aí é mais barato a União? Agora está mais barato. Modificou aí uma lei, eu ainda não... É nova. Também tem que ver até onde ele está, né? Se ele está mais afastado, parece que é mais barato, também tem isso, a faixa. Areia Preta, aqueles edifícios todos ali, tudo é da União, tudo, todos, tá? Agora, Alecrim tem terreno foreiro do município? Olha, Alecrim deve ter, mas é coisa mínima, é mais terreno próprio. Eu já ia falar que até na Salgado Filho tem nas 3 zonas tem, mas... como eu te disse, na 2ª e na 3ª tem menos imóveis foreiros. Tem mais esse terreno foreiro? Não, você pode transformar um terreno foreiro em próprio. Mas aí é um processo tão longo e caro que eu acho que não compensa. E outra, você vai gastar para que esse dinheiro? Eu acho que não há necessidade. Mas você tem que pagar todo ano? Não, é só uma única vez, quando você transfere a titularidade. Entendeu? É a ocupação que você paga, o laudêmio somente. Então eu acho que não compensa transformar o terreno foreiro em terreno próprio. Mas as pessoas se assustam com esse nome, laudêmio, porque tem qual a diferença do ITIV e ITBI? É a mesma coisa. O ITIV é o Imposto de Transmissão Intervivos. E o ITBI? O ITBI, perdão, é relativo ao IPTU. É o Imposto sobre valor venal? Prédio territorial. Tá? E um detalhe aqui, o imposto causa-morte aparece quando é um inventário. Aí já é o Estado e não ao município. Agora, professor, escritura pública, o que equivale, o que não vale, o que presta, o que não presta? Nós temos comumente, que a gente conhece, são vários tipos de escritura, mas mais comuns, a escritura particular e a escritura pública. A escritura particular, ela não tem nenhum valor, assim, do direito. É um contrato como particular. se fosse, pronto.
nada mais, nada menos do que um contrato em que as pessoas fizeram seus acertos ali, assinaram, levaram a cartório para reconhecer a firma e tal. Agora não pode ser registrado. Bota um brasão e tudo, né? Para ficar bonito. Para né? enfeitar. Não pode ser registrado em nenhum cartório de registro imobiliário. E a escritura pública... Mas eu ouvi falar que tem uma lei que se for um imóvel até tantos salários, ele tem uma validade. Eu não sei. Não, faz muito tempo que... A escritura particular, ela não existe isso. Não existe isso. Ela não pode ser registrada no cartório de imóveis. Você pode até registrar no cartório de títulos e documentos. Como pode registrar qualquer tipo de contrato, recibos e tudo mais. Mas no cartório imobiliário, não pode. Por que ele não pode? Porque ele não tem o direito. Certo. Em si. E nem a propriedade. A propriedade. Já é só a posse. Ele vai ter a posse, que é muita coisa, na verdade. A posse já é algo. Já é muita coisa, né? Mas nada... E um contrato assinado também, de certa forma, respalda numa necessidade extrema, né? Mas nada se equipara ao registro. Nada. Então, a escritura pública, ela é definida pelo seu registro. Porque se você tem só a escritura pública, se o cartório só faz a emissão da escritura pública, se você não manda registrar, ele é tal qual uma escritura particular. Um contrato do mesmo jeito. Não tem valor jurídico ali do direito. Não. Para que ele se formalize e ganhe força, então tem que ter o registro. Só é dono quem tem registro. Se não tem registro, não é dono. Então, a característica, a diferença da escritura particular para a escritura pública é essa. É que os seus efeitos têm força, têm poder por conta do registro. Hoje o percentual para uma escritura pública é em torno de quanto? Vamos pegar um imóvel de 100 mil reais, mais ou menos, que fica mais fácil, né? Entre ITIV, laudêmio, escritura e registro, porque foi modificado, o tribunal era percentual, aí transformou numa tabela, muito interessante. Mas... Por imóveis mais baratos, teve um incentivo melhor. Quanto mais alto o imóvel, maior ficou também a taxa, né? Mas como é para ter uma noção, uma luz, vamos trabalhar 5%. Na porcentagem. Vamos trabalhar na porcentagem. Então, se o imóvel é foreiro, nós temos dois impostos, que é o ITIV e o laudêmio, e a escritura e o registro. Então, tem que pagar 4 atos. Então, aí vai girar em torno de 7%, 7,5%, não mais. Não mais é muito. Se é próprio, então vai ficar em torno de 5% a 5,5%. Então, um imóvel de 100 mil, próprio, você gasta 5 mil a 5.500. Um imóvel de foreiro, você vai gastar 7 a 7.500. É por aí. É por aí, né? Você tem uma luz agora. Leva em torno de quanto tempo? Olha, entre 20 e 30 dias, se toda a documentação estiver direitinho. Quando eu digo toda a documentação, é a documentação pessoal dos indivíduos envolvidos no negócio, a documentação do imóvel em si e a documentação, as certidões relativas às pessoas que estão vendendo o imóvel. Tiver tudo ok, então... E se tiver alguma alteração nas certidões, aí não sai. Aí não sai. E o cartório pode até aceitar, desde que essa certidão venha positiva com efeito negativo. Entendi. E quais são os cuidados para... Vamos supor que eu estou comprando um imóvel e aí eu preciso ter um cuidado prévio antes de fechar o negócio. Mesmo tendo um corretor, eu preciso também me certificar que o corretor está... Porque o corretor também pode falhar, né? Todos nós somos passíveis de falha, de erros, né? Então, é sempre bom verificar nos órgãos como a Secretaria de Tributação Estadual, a Secretaria Municipal, a Receita Federal,
Tudo através do CPF você pode visualizar se a pessoa está ok, mas a pessoa não vai estar te dando o CPF dela. Então você diz, olha, eu compro o teu imóvel se você me apresentar essas certidões. Você pode exigir. Quando você vai ao supermercado, comprar, ou na feira, comprar frutas e tal, você exige que a fruta seja boa, doce e tal. Então a mesma coisa com o imóvel. Você tem que exigir, deve exigir as certidões. Porque essa exigência, na verdade, não é sua, é da lei. E o cartório vai trabalhar conforme a lei solicita. É norma. Professor, para encontrar esse seu livro aqui, onde é que a gente consegue encontrar? Quando é que vai ter os seus cursos? Então, como a edição é independente, é comigo. Os seus contatos, hein? Até para Joey colocar aí, Joey. Seus contatos, telefone, tem algum site, um e-mail? Tenho, o e-mail é adailtongf@yahoo.com.br. Esse do UOL não está funcionando, não? Não. É adailtongf@yahoo.com.br. E o telefone? O telefone 84, né? Rio Grande do Norte, 99950 3001, 98864 2008 e 99451 8856. Teria alguma dica que a gente não tratou aqui, que é primordial para quem está nos assistindo? É que sempre procure um profissional. Tem muitos no mercado? Muitos? Tem muitos no mercado. Agora, procure, mas se você não sabe como encontrar, procura num órgão, como por exemplo um cartório. Chega no cartório e pergunta, você podia me indicar um despachante? Eu sei que às vezes eles não indicam, mas talvez no ouvido de um daqueles funcionários eles saibam de alguém, de algum profissional. É difícil, sabe, estar indicando assim, mas eu acho que é por aí. Indicação. Verifique, nós estamos vendo tantos problemas aí, então procura saber quem é esse profissional, verifica, porque existe muita gente boa, mas existe também o joio misturado no trigo. E a gente não sabe quem são, então a gente tem que pesquisar. Infelizmente, é uma notícia triste, ruim, mas é real. É inerente à nossa realidade, né? A atual conjuntura política, moral e etc e tal. Infelizmente, feliz pela vinda do Adailton Gomes, corretor de imóveis há mais de 15 anos, professor da área imobiliária, formado em Direito, despachante de respeito na cidade. E a gente deseja aí muita saúde e paz, viu, Adailton? Amém, muito obrigado, igualmente, viu? Eu fui muito honrado em estar aqui com você. O prazer é todo nosso, viu? Vamos num breve intervalo comercial. Na volta temos o professor Fábio Sammartini e o assunto é planejamento estratégico. Não sai daí não, é rapidinho. Expandir para melhor atender. Esse é o compromisso do governo ao investir no crescimento da UERN, um patrimônio dos moçoroenses e de todos os potiguares. O ambulatório da Faculdade de Medicina, que atualmente atende a população de 15 municípios, será ampliado. Com isso, ganham professores e alunos que terão melhores condições para a formação acadêmica e ganha a população, com mais atendimento para a saúde. O governo também resgata um antigo compromisso com a UERN, o concurso para professores e técnicos administrativos, que será realizado ainda esse ano. Para garantir alimento de qualidade à comunidade acadêmica e à população, foi inaugurado aqui no campus o Restaurante Popular. E tem família que vem para cá se alimentar. Traz filhos, traz marido, traz esposa, tio, avô. Então esse almoço é completo e de baixo custo. R$1 você não comprou hoje um sorvete. Governo do Rio Grande do Norte. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer.
Ajude a LBV e invista no futuro de milhares de crianças. O saneamento básico é uma daquelas medidas que tem um impacto maior sobre a saúde das pessoas e principalmente das crianças. O trabalho para deixar Natal 100% saneada avança. Aqui na Zona Norte já foram implantados mais de 216 quilômetros de rede de esgoto. Dengue, chikungunya, zika, são doenças transmitidas pelo mosquito e, na essência da coisa, esse controle só conseguirá ser efetivamente realizado quando nós dispusermos de uma boa rede de saneamento básico. Nas zonas Oeste e Sul, o saneamento já chegou a 8 bairros, beneficiando não só a saúde, como também outro setor, a economia. Um investimento de 700 milhões gerando empregos e combatendo a crise. É bom para a gente que estamos trabalhando e para toda a população de Natal. Obrigada, Silvio. Natal 100% saneada. Mais saúde, mais emprego, melhor qualidade de vida para o nosso povo. Governo do Rio Grande do Norte. A LDM Ar-Condicionado Automotivo traz o melhor em atendimento e serviços para a refrigeração do seu veículo. Peças nacionais e importadas. Recarga de gás automotivo por apenas R$ 90. Filtros de cabine mais higienização, apenas R$ 60. Não cobramos orçamento, aceitamos cartões de crédito. A LDM Ar-Condicionado Automotivo, Avenida Abel Cabral, 1143, Nova Parnamirim. Fone 3608-4904 ou 98737-1481. De volta ao seu programa Destaque Imobiliário, nosso quadro Check-in Imobiliário. Olha, pelo cheiro, pelo aroma, tá dando um apetite já, viu? Eu tô aqui no Rei do Caldo, na Coabinão, em Parnamirim, um restaurante de classe, top de ponta, viu, gente? Fica aqui na Coabinão, a gente está nesse local aconchegante, climatizado, falando com um amigo que é supra-sumo no assunto liderança, viu? Ele, Jodibel, seu sócio, fazem um trabalho bacana na região do Rio Grande do Norte, mas também em todo o Brasil. E hoje o nosso assunto é planejamento estratégico. Mas antes, eu quero abraçar a minha audiência, abraçar Leia e Sônia, uma dupla que vem construindo um nome no segmento religioso, que me dá o prazer da audiência. Eu fico lisonjeado com a audiência de vocês. Peço que Deus lhe abençoe cada vez mais. Também Fátima de Marinésio. Aonde a gente chega, alguém vai lá e dá o toquezinho. Olha, estou assistindo você, eu só quero agradecer pela sua audiência. Voltando ao nosso assunto, quem disse que você é um líder? Eu faço essa pergunta para o nosso professor Fábio San Martino. Quem disse que você é um líder? Como eu me identifico como um líder? Quais os comportamentos para um líder? Ótimo, porque comportamento tem a ver com liderança. Né? E a falta de comportamento? Dificilmente você conseguirá ser um líder. Uma das maneiras que a gente tem que identificar a nossa capacidade de ser líder é exatamente saber quais são as competências comportamentais que nós temos. Por que isso é tão vital? Eu sempre gosto de fazer um bate-bola com os alunos ou com os participantes dos treinamentos e peço para eles desenvolverem uma atividade. A atividade é a seguinte: pense num líder inspirador, pense num líder que faz você ter vontade de liderar, pense em alguém que você se estimula. E aí cada pessoa vai lá e pensa no líder, e aí eu peço para aquela pessoa tecer quais são as características desse líder. Então peço para que ela escreva, então ela escreve ali de 3 a 8 características e peço para ela no final dizer em uma palavra o que esse líder significa para você. Depois eu pego todas essas informações, compilo essas informações e apresento para aqueles participantes e é inacreditável o resultado. 95% em média são competências comportamentais. 95 em média é inspiração, dedicação, comprometimento, exemplo, servidão, respeito, entusiasmo. Então veja,
Quando eu desenvolvo minha capacidade comportamental, eu também aumento a capacidade de ser líder das outras pessoas. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, em seus estudos, ele chegou a dizer que o líder geralmente utiliza entre 80% e 100% da sua competência diária na área comportamental. E segundo ele, para que você possa ser um grande líder, a primeira coisa que você tem que fazer é o autoconhecimento, é se conhecer. Uma coisa interessante, sabe o que é, Davidson? É que quando eu entrevisto as pessoas que hoje estão na liderança, seja da média ou da alta gestão, nas empresas aqui do Rio Grande do Norte, principalmente, quando eu estou fazendo essas entrevistas, eu sempre pergunto quais são os pontos fortes, quais são os pontos deficientes, e uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas têm muita dificuldade de falar de si próprio, muita facilidade de falar dos outros, mas pouca facilidade de falar de si próprio. Por que isso acontece? Obviamente porque essa pessoa não se conhece bem. Então veja, a falta do autoconhecimento é um inimigo quando eu quero me capacitar, quando eu quero desenvolver competências comportamentais, porque eu nunca vou saber o que eu preciso mudar. Então, primeiro princípio, eu preciso me conhecer, identificar o que é aquilo que eu faço bem, que está dando resultado, aquilo que está prejudicando, como as pessoas me enxergam, como eu me enxergo, bater isso no liquidificador e tirar ali um resultado disso e a partir de então, saber o que eu preciso potencializar e saber aquilo que eu preciso diminuir no impacto das minhas competências comportamentais. E sobre o que você falou, falar dos outros, eu tenho uma teoria do útil e o fútil, O que não é útil é fútil. O que é útil é o que eu vou falar daquela pessoa para aquela pessoa que vai fazê-la melhor. Se fugir do útil, será fútil, aí fica fácil, parece muito fácil. E quando você falou sobre inteligência emocional, eu gosto de falar sempre que nós temos que desenvolver o couro de crocodilo, Apesar de estarmos preparados e a inteligência emocional ela traz muito isso, o equilíbrio nas tomadas de decisões. Acho que nos momentos mais difíceis é onde a gente percebe quem é líder. Primeiro, líder de si. Como é que se equilibrar para poder tomar a melhor decisão. Perfeito. Agora, Fábio, a gente fala de planejamento estratégico, liderança, e aí a gente traz a realidade do corretor de imóveis na imobiliária, por exemplo. Ou ele com o papel de pai, que hoje há uma precariedade muito grande em liderar os filhos, geração X, Y, W, Z. Hoje é tanta geração que as pessoas precisam se aprofundar mais nisso. Dentro do contexto religioso, enfim, os vários papéis que o cidadão tem no seu dia a dia. Ele precisa desenvolver essa liderança e às vezes eles querem algo que já são prontos. E a própria sociedade ela nos dá essa oportunidade de, através de atitudes, de assumir responsabilidade e compromisso, nós irmos gradativamente assumindo essa postura e esse comportamento líder. Qual é a dica que o consultor Fábio Sammartini tem, assim, de extraordinária para que a gente frise aqui nessa nossa entrevista? Se capacite. Olha, nós temos tempo para fazer tanta coisa. E aí uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é o seguinte, se você tivesse tempo para se capacitar em liderança, você seria um líder melhor? 100% diz que sim. Mas veja, a gente quer se tornar um líder melhor, mas a gente não quer pagar o preço por isso. Bem, se um jogador de futebol quer ser melhor, ele precisa se capacitar. Se um engenheiro precisa ser melhor, ele precisa se capacitar. Do mesmo jeito que se um líder precisa ser melhor, ele precisa se capacitar. Então existem muitas oportunidades de capacitação e liderança. Existem empresas no Rio Grande do Norte, empresas fora do Rio Grande do Norte que são especialistas em desenvolver líderes. Procure empresas que possam aumentar sua capacidade de gerar relacionamento, de gerar capacidades comportamentais e de fazer você ganhar um upgrade nessa sua capacidade de liderança. O que é que eu posso afirmar para você? Que hoje o que faz um líder ser um líder diferenciado é o desenvolvimento de competências comportamentais. Então, essa é uma dica importante. Procure empresas que sejam especializadas em desenvolver competências e se capacite. De acordo com a sua experiência, as empresas que você caminha, que atende, qual é um diagnóstico, um perfil dos líderes que estão dando certo nos tempos atuais? Ótima pergunta. Veja só, eu gosto muito de usar como exemplo, para responder perguntas como essa, Jim Collins. Jim Collins é um dos maiores pesquisadores do mundo, é conhecido como o maior consultor do mundo. Segundo Peter Drucker, o pai da administração moderna, é o seu sucessor.
tive a oportunidade de estar durante 3 vezes em eventos onde ele palestrou e ali ele compartilhou um pouco desse conhecimento. E Jim Collins diz que existem algumas características que fazem parte do DNA do líder das melhores organizações. Quais são elas? Eles são pessoas extremamente humildes. Eles são pessoas que não querem holofotes. Eles querem que o holofote vá para a sua equipe, mas não para ele. Eles são pessoas que estão de verdade comprometidas com o resultado da organização e não o seu. Ele entende que o seu resultado já é resultado da realização daquilo que a empresa precisa. Ele também diz que essas pessoas são extremamente simples, possuem uma paixão inabalável pelo que fazem, ou seja, as pessoas sentem que eles são apaixonadas pelo que faz e são pessoas extremamente compreensivas. O que é ser compreensivo? Não é passar a mão na cabeça de alguém quando ela está fazendo alguma coisa errada, mas é antes de julgar uma pessoa entender qual foi a real intenção daquela pessoa. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu tiro até como meu exemplo. Quantas vezes eu tentei fazer o melhor e errei? Quantas vezes um líder tenta fazer o melhor e não consegue? Quantas vezes um liderado tenta fazer o melhor e não consegue? Então, a partir do momento que eu deixo de julgar e vou entender o contexto, eu estou dando a ele uma oportunidade e estou dando a ele a capacidade de se estimular com a empresa. Agora, quando eu julgo antes de fazer uma avaliação do que aconteceu, eu estou fazendo o quê? Diminuindo o interesse, o entusiasmo daquele liderado em continuar tentando fazer o melhor para a organização. Então, esses são fatores que fazem parte do DNA dos líderes nível 5, que no entendimento de Jim Collins são os melhores líderes. No Brasil nós temos nível 5? Bastante. Inclusive aqui na nossa cidade, vários líderes de nível 5. É um prazer poder compartilhar conhecimento com essas pessoas. Para a gente fechar nosso bate-papo interativo no Check-in Imobiliário, queria que você, se tivesse aí na cartola, 3 perguntas para que pudesse ajudar a definir um plano estratégico para quem está nos acompanhando. Muito bom. Bem, a primeira pergunta que eu faço... Fala para o nosso telespectador. A primeira pergunta que eu faço é: como a sua empresa vai estar daqui a 10 anos? Ótimo. Por quê? Porque pode ter certeza que os seus concorrentes estão pensando isso a partir de agora. Então é importante que você comece a se projetar, comece a criar uma inquietação hoje para que você possa realmente atingir aquilo que você deseja no futuro. 2, será que a minha competência de hoje vai estar compatível com a competência que eu preciso daqui a 10 anos? Então é preciso que a gente deixe de olhar para a janela e olhe mais para o espelho, para nós mesmos, fazer a autorreflexão, estimular o autoconhecimento e identificar onde eu posso ser melhor e onde eu preciso diminuir a evidência dos pontos fracos na minha ação. E o terceiro ponto, que é para fechar com chave de ouro, é: eu posso influenciar as pessoas a alcançar aquilo que eu estou me planejando alcançar? Por quê? Ninguém chega lá sozinho. É preciso que a gente faça outras pessoas comprar a nossa ideia para que a gente possa alcançar resultados. Não conheço ninguém que chegou a um nível de excelência sozinho. Precisamos de outras pessoas junto conosco, de um núcleo que compre essa briga, que compre essa ideia e que compartilhe conosco essa dor, né? Essa dificuldade e esse desafio. Então, primeiro, aonde a minha empresa vai estar daqui a 10 anos. Segundo, eu tenho essa competência necessária para daqui a 10 anos estar nesse patamar. E terceiro, quem vai estar junto comigo nessa brincadeira, quem vai estar junto comigo nesse desafio. Aí é só correr para o destaque. Agradeço ao professor Fábio Sammartini. Se quiser deixar seus contatos, caso alguém tenha interesse em participar dos seus treinamentos, cursos ou e-mail, site também da empresa, já agradeço e deixo aí já um agendamento para a próxima oportunidade. Ok. Quem quiser se desafiar, buscar a melhor versão de si próprio e se transformar em líder de verdade, acesse o portal smn.com.br e lá você vai ter todas as informações necessárias para você deixar de ser um líder e se tornar um grande líder. Muito obrigado, vamos num breve intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você no Destaque Imobiliário. É tempo de crescimento, é Parnamirim.
Parnamirim está cuidando da assistência social. Em 7 anos, milhares de jovens foram capacitados. Crianças, adultos e idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E através do Centro Pop e do Albergue Noturno, moradores de rua enxergam um novo amanhã, com atividades que devolvem a dignidade do parnamirinense. É tempo de crescimento, é Parnamirim. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. É tempo de crescimento, é Parnamirim. Parnamirim está no ritmo da educação. Em 7 anos, 8 escolas e 5 centros infantis foram entregues e mais 2 novos centros estão em conclusão. Na gestão atual, o município já conta com 20 centros infantis e 46 escolas, equipadas com laboratório de informática e biblioteca. Resultado, melhor IDH no estado, no município que forma cidadãos preparados para o futuro. É tempo de crescimento, é Parnamirim. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo, Centro, Lagoa Nova e Parnamirim. Olá pessoal, meu nome é Karenine Fernandes e em breve eu estarei no canal 25 aqui na cidade de Mossoró para a TV Metropolitana. Mundo social, babados e agitos, saúde, moda, comportamento e muito mais. Fiquem ligados, em breve eu e você aqui, juntinhos. Último bloco, a minha queridíssima arquiteta repórter decorando, Sara Monte, traz a matéria sobre espelho. No final da matéria você vai ver o que o espelho falou para ela. Na tela, Joey! No Decorando de hoje, nós vamos falar sobre o grande coringa da decoração. Espelhos, seus usos e suas superstições. Muito usado na decoração, os primeiros relatos da origem do espelho foi por volta de 3000 a.C., onde povos da atual região do Irã começaram a polir pedras com areia, de forma que refletisse a imagem projetada. Mais tarde, já na Idade Média, apenas palácios possuíam esse tipo de objeto, tendo seu valor associado a verdadeiros tesouros. Já no século XVIII, vidraceiros da cidade de Veneza desenvolvem uma técnica de junção de placas de metais e grandes camadas de vidro, assim tornando-o um objeto símbolo da nobreza. Um exemplo disso foi a criação do Salão dos Espelhos, considerada a maior obra da arquitetura renascentista francesa. Possui 375 espelhos em 74 metros de comprimento. Foi inaugurada em 1681 para ser o mais espetacular aposento do Castelo de Versailles. Atualmente, o espelho é fabricado por camadas de diversas substâncias químicas e passa por diferentes processos térmicos, polimentos e lavagens. Esse é o espelho que temos hoje nas nossas casas. Atualmente, os espelhos podem estar em qualquer lugar. Eles compõem qualquer ambiente, seja residencial ou comercial. A importância dele está em aumentar o ambiente e refletir a luz. É importante também levar em consideração o que você deseja refletir. Nada melhor do que colocar um espelho numa parede que você queira duplicar, ou uma janela, ou um jardim, ampliar o seu ambiente e valorizar ele cada vez mais. E o mais bacana é que você pode colocar um espelho na sua casa a qualquer momento, independente de se o seu projeto está pronto ou não. Basta saber onde usar e como usar. Já que estamos falando de espelho, nada melhor do que pegar aquela parede sem graça da sua casa e revestir, deixar ela refletiva, trazendo bons fluidos para a sua casa.
Uma outra dica que a gente sempre usa em decoração é utilizar o espelho em portas e divisórias. Isso amplia o ambiente e já dá também o uso de que você teria que ter um espelho de qualquer maneira na sua casa, por que não numa porta? Fica muito legal. E já que o nosso assunto hoje do Decorando é espelhos e todas as suas funções e a sua riqueza, vamos agora conhecer uma fábrica de espelhos e vidros aqui do Rio Grande do Norte. Vem comigo! Estamos aqui na fábrica de espelhos para ver como tudo começa, como é feito aquele espelho que nós temos na nossa casa. Para nos explicar bem direitinho esse processo, estamos aqui com Antônio Melo, que é o diretor da fábrica e vai nos explicar tintim por tintim como é que é todo esse processo. Tudo bom, Antônio? Oi, Sara, tudo bem? Bom, o processo ele começa com corte, depois lapidação do espelho, furação quando há necessidade e depois lava e instalação dentro da casa do cliente. Perfeito, vamos lá, vamos conhecer como é que é esse processo? Conhecer o processo, vamos. Na forma bruta, a gente vê aqui a chapa de espelho e agora a gente vai fazer um corte para ver toda a facilidade que a gente tem de fazer espelho grande, pequeno, redondo, quadrado. Vamos fazer aqui agora, participar do corte e ver como é que vai ficar essa nova placa. Então, Antônio, uma vez cortada a chapa, ela vem para essa máquina. Qual a função dela? Pois é, Sara. Aqui começa o processo da produção de lapidação. Toda vez que você corta o vidro, ele fica com as laterais cortantes. Então aqui é onde faz o desbaste e o polimento do vidro, onde dá aquele acabamento seguro para movimentar o espelho e não causar nenhum acidente em casa. Essa máquina também faz esse mesmo acabamento no vidro? Perfeitamente. Inclusive, ela é o melhor acabamento no estado para ambientação, prateleiras, tampos de mesa, nichos. Para trabalhar com toda essa tecnologia, Antônio, muitos anos no mercado? A Vitros, na verdade, ela está há 2 anos e meio no mercado, mas o nosso pessoal já é um pessoal bem gabaritado, são os melhores, né? A gente vê que tem toda uma tecnologia, mas também tem toda uma mão de obra especializada, né? Até porque, assim, o toque final sempre é dado pela mão do homem, não é isso? Exatamente, principalmente na montagem. O acabamento tem que estar perfeito. Então, Antônio, uma vez lapidado, qual o processo aqui? Pronto, para a fixação do espelho, ele pode ser fixado tanto com fixa-espelho ou com os botões de espelho. Para colocar os botões, tem um processo produtivo que é a furação. Tá. A vantagem de você ter um espelho utilizando botões é a flexibilidade. Uma vez que você quiser trocar de local, você consegue. Uma vez colado, não. É isso? Exato. Uma vez colado, fixa-espelho é um produto de segurança, então para descolar o espelho ele só sai quebrando. E falando na versatilidade dos espelhos, aqui temos um exemplo de como utilizá-lo. Também como revestimento de móveis. E é muito comum esse tipo de encomenda aqui na fábrica? Sim, Sara, é muito comum. Aqui nesse caso é um móvel de madeira que nós estamos revestindo de espelho bronze, junto também com um vidro de 8 mm bronze, para fazer aqui como se fosse um aparador para o cliente. Bacana, porque o espelho também tem isso. Tem o espelho prata, que é aquele mais comum, que obedece mais à cor, mas também você também pode arrojar utilizando o espelho bronze e o espelho fumê. Não é isso, Antônio? Exatamente. Trabalhamos com as 3 linhas de espelho. Queria encerrar agora o nosso quadro Decorando, agradecendo demais a receptividade de Antônio Melo e Alex Trindade, diretores aqui da fábrica, que nos mostraram todo o processo. Muito obrigada, queria agradecer a vocês e deixar uma lembrança simbólica do programa, que é a nossa plaquinha do programa Decorando. Sara, muito obrigado pela presença também, seja sempre bem-vinda. Obrigada. A gente agradece a presença e são sempre bem-vindos aqui. Obrigada, gente, é isso aí. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Se eu não dissesse isso, eu morria. Olha o editor, o que o editor fez com o Saramonte, mas é para quebrar o gelo nessa terça-feira à noite. Agradeço a Deus pela sua audiência, pela sua companhia. Tenha uma ótima noite, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.